A Comissão de Ética na Câmara retoma trabalhos nesta terça-feira, com embates entre governo e oposição. Vamos ver aqui mais alguns comentários importantes. Representações são motivadas por xingamentos, além de acusação de assédio, ameaça, transfobia, pisão no pé. Presidente do colegiado admite que a polarização deve aumentar a demanda do colegiado. Reportagem da Elisa Clavery e do Luiz Felipe Barbieri na TV Globo e no G1. Vamos acompanhar aqui. Conselho de Ética da Câmara se reúne nesta terça-feira, dia 30 de maio, para instaurar, quase 4 meses após o início dos trabalhos no Congresso, os 7 primeiros processos por supostas quebras de decoro de deputados. As representações são motivadas por xingamentos e bate-bocas em audiências públicas e durante sessões, além de acusações de ameaças, transfobia, assédio e até pisão no pé de outro parlamentar. O cara pisou no pé do outro e já mandou para o Conselho de Ética. A pauta da reunião reflete o ambiente polarizado entre governistas e oposicionistas diante de um Congresso dominado por embates ideológicos. No dia 19 de abril, data em que o Conselho de Ética foi instalado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a pedir prudência aos parlamentares. Peço prudência de sempre nos limites constitucionais e regimentais de atuação de cada parlamentar. Daqui para frente nós temos o fórum adequado instalado para tratar pontos fora da curva dessa casa, disse Lira na ocasião, em referência à instalação do Conselho. No mesmo dia em que Lira pedia prudência, por exemplo, os deputados Eduardo Bolsonaro e Marcon, do PT, se desentendiam em uma reunião da Comissão de Trabalho na Câmara. A discussão será um dos itens de pauta nessa terça. A reportagem, o presidente do Conselho, o deputado Leur Lomanto Júnior, do União Brasil, admitiu que o ambiente de polarização entre deputados deve aumentar a demanda do colegiado. Devido a esse ambiente de polarização que está instalado na Câmara e que tem se refletido nos debates do plenário e nas comissões, obviamente que termina ocorrendo essa chuva de representações, disse ele. O presidente Arthur Lira fica preocupado porque a gente tem que garantir o trabalho legislativo, a harmonia entre os parlamentares, mesmo sabendo que é a casa do contraditório. Todo mundo tem seus pensamentos e ideologias, mas tudo tem que ser feito no equilíbrio, preservando a imagem do parlamento. Segundo Leur, os processos serão tratados de acordo com o regimento, garantindo a legítima defesa dos representados e os trâmites regimentais. Agora, o que a gente espera é que as representações tenham fundamentos. Não adianta banalizar também as representações para o Conselho, declarou ele. Representações. A pauta do colegiado prevê a instauração, veja como funciona o rito processual, de 7 representações nesta terça. Vamos ver a primeira delas. Ó quem tá na frente. Ó a Carluxa na frente, gente. Vamos todo mundo acompanhando e mandem superchats. Vamos lá. Mais de 110 pessoas aqui assistindo a nossa live. Felicidade de vocês estarem nos acompanhando. O PSB contra a Carla Zambelli. A sigla representou contra a deputada por ter xingado o deputado Duarte Júnior em uma reunião da Comissão de Segurança Pública destinada a ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. O partido pede a perda do mandato da deputada. O PL versus o Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. O PL acusa o parlamentar de importunação sexual e violência de gênero contra a deputada Júlia Zanata, que não aconteceu, tá, gente? Gerri nega e afirma que a situação foi deturpada pela parlamentar. O partido quer a perda de mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar. O PSOL, o PDT, o PSB e o PCdoB e o PT contra Nicolas Ferreira. Esse aí tá ferrado. O deputado fez uma fala transfóbica no plenário da Câmara. Nicolas disse que as mulheres estão perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres. Pouco antes dele, subiu à tribuna a deputada Érica Hilton. Ela e Duda Salabert são as primeiras deputadas federais transexuais da história. O deputado desrespeitou as deputadas ao se vestir com uma peruca e dizer no Dia Internacional da Mulher que se sentia uma mulher. As siglas pedem a perda de mandato do deputado por quebra do decoro parlamentar. O PP contra a Juliana Cardoso, do PT. O partido diz que a deputada Juliana Cardoso quebrou o decoro parlamentar ao gritar barbárie e chamar de assassinos os parlamentares favoráveis à urgência do projeto que dificulta a demarcação das terras indígenas, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira. O PP pede aplicação de sanção cabível contra a deputada. O PT versus o José Medeiros, do PL. O deputado federal Miguel Ângelo, do PT de Minas, disse ter sido agredido
pelo deputado José Medeiros durante sessão plenária. Ele tentou apaziguar uma discussão entre Medeiros e a deputada Gleisi Hoffmann, quando levou uma cotovelada e uma pisada no pé de Medeiros. O partido pede aplicação de sanção cabível contra o deputado. O PL contra a Thalíria Petroni do PSOL. O partido acusa a deputada de quebra de decoro parlamentar por ter lembrado durante reunião da CPI do MST de investigações que miram o relator, o deputado Ricardo Salles do PL. O partido pede aplicação de sanção cabível contra a deputada. A Thalíria está coberta de razão, tá, gente? PT versus Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se desentendeu com o deputado Marcon, do PT, em uma reunião da Comissão de Trabalho na Câmara. A confusão começou quando o Eduardo disse que a esquerda não o enganava. Ele citou o episódio da facada contra o pai na campanha de 2018. O microfone da comissão oficial não transmite a fala, mas Eduardo afirma que o deputado Macron disse que a facada foi fake. O Eduardo se levantou e se dirigiu para onde estava Marcon. Os dois ficaram mantidos separados por colegas. O partido pede aplicações de sanções cabíveis contra o deputado. Rito dos processos. Até eventuais punições, os processos precisam seguir uma série de ritos. A instauração. O presidente do Conselho de Ética vai sortear em uma lista tríplice para fazer a escolha dos relatores. São excluídos do sorteio os deputados que forem do mesmo partido ou estado do parlamentar. A partir do sorteio, o presidente do conselho escolhe um nome para relatar o caso. O relator tem um prazo de 10 dias úteis para apresentar um parecer preliminar que poderá ser pelo prosseguimento ou pelo arquivamento do caso. Prosseguimento do caso. Se o conselho decidir pelo prosseguimento do caso, o deputado é notificado e tem 10 dias úteis para apresentar defesa por escrito. A etapa seguinte é a coleta de provas e depoimentos de testemunhas da acusação e da defesa, que poderá durar no máximo 40 dias úteis. Ao fim desse prazo, o relator tem mais 10 dias úteis para apresentar o parecer, que deve ser votado pelo Conselho de Ética. O relatório pode ser pela absolvição ou aplicação de punição, que vai de censura à perda do mandato parlamentar. O prazo máximo de tramitação do Conselho é de 90 dias úteis. Conclusão do processo. Concluído o processo, o deputado poderá recolher o resultado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se o Conselho de Ética decidir pela suspensão ou cassação do mandato de um parlamentar, o processo segue para o plenário da Câmara, que terá a palavra final. Esse aí é o rito todo que a gente pode acompanhar.